Oi, gente. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre os BOs reais na vida de um imigrante. Esse vídeo não vai ter formatações, então ele vai ficar aqui bem natural, o mais natural possível. Eu tenho uma cola aqui para me guiar e não sei me estender demais. E eu vou basicamente falar sobre emprego, moradia e promessas. Muita gente acha que vir para a Espanha ou para qualquer outro país, imigrar para tentar a vida, a grande questão, a grande problemática é só o trabalho. E a gente percebe que na prática o problema começa bem antes. Começa, por exemplo, no fator moradia. Existem vários cenários sobre moradia. Existe o mundo ideal e existe o mundo real. O mundo ideal, você entra em contato com uma imobiliária, faz um contrato formal, assina lá toda a papelada, tem uma série de requisitos que você tem que cumprir, o aporte, né? E as garantias, né? Que você está empregado e tudo mais. Esse é o mundo real. E tem um mundo, esse é o mundo ideal. E tem o mundo real. O mundo real é onde você não consegue de maneira tão simples o contato, o retorno dessas imobiliárias, aluguéis muito caros, o calção, às vezes você tem que dar 2 meses, 3 meses de adiantado. Enfim, a moradia, às vezes, pode ser uma loteria, né? Às vezes, no mundo real, muitas das vezes, a pessoa vem baseado numa promessa de alguém que disse: você pode ficar no meu quarto, na minha casa, enquanto você se estabiliza, né? Enquanto você começa a trabalhar. E é assim que muitos processos acontecem. E eu queria pontuar aqui a respeito da realidade, né, de muitos casos. Às vezes, quando o imigrante chega, ele vai se limitar a um quarto, e esse quarto, a metragem pode ser muito pouca, a qualidade da cama, do colchão, do que tem disponível ali para ele pode não ser muito boa, enfim. E o mais crítico disso tudo é, muitas das vezes, a pessoa alugar um quarto e o morador, ele mora no apartamento, né? E eu vou já explicar o porquê que eu tô enfatizando o morador morar no apartamento. E aí ele começa a se incomodar, porque quando o dono do apartamento, ele pensa, poxa, eu vou alugar, um quarto vai entrar um dinheiro aqui sem eu fazer um esforço. Só que na prática, ele vai estar recebendo um estranho e vai ficar na casa dele. A gente sabe que não é confortável essa relação. E tem vários relatos de pessoas que não conseguem usar o banheiro de maneira tranquila, usar uma cozinha. Tem casos em que as pessoas colocam corrente com cadeado no box, porque a pessoa, ela entende que você está tomando muito banho. Ou cadeado na geladeira. Enfim, uma série de comportamentos do dono da casa que não fazem a pessoa se sentir moradora daquele quarto, daquele apartamento. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o dono do apartamento que não mora no apartamento, mas que aluga os quartos ou aluga todos os cômodos do apartamento. E aí, o imigrante, ele vai ter que conviver não com o dono do apartamento, mas sim com um monte de pessoas de várias nacionalidades, de culturas muitas vezes diferentes da sua. Então imagina como o cenário pode ficar caótico. Muitas das vezes só tem um banheiro, e aí pode ter uma mulher, vários homens, pode ter crianças, e não vai ter aquela coisa organizada. E aí eu aprofundo um pouco mais. Vamos imaginar um cenário que todas as pessoas que habitam naquela casa, naquele apartamento, elas estão trabalhando. Então elas estão imigrando, já conseguiram algum trabalho, estão conseguindo se virar, né? Estão conseguindo viver, recomeçar. Agora imagina um cenário que tem casa
um apartamento, que as pessoas, algumas ou todas, ou a maioria, não conseguiu um emprego, não conseguiu trabalho. Nesse caso, pode aflorar nas pessoas o instinto mais natural que a gente tem, que é o instinto de sobrevivência. Então, talvez você não tenha segurança com os seus pertences, talvez você não tenha segurança com a sua própria integridade física. Fica um ambiente muito caótico. Esse é um bastidor que eu, às vezes, não vejo as pessoas comentando, enfatizando tanto, mas eu acho importante trazer isso à tona, porque algumas pessoas podem ser pegas de maneira desprecavidas, né? Tipo, ela não faz ideia do que isso acontece, mas é muito real, onde o movimento imigratório, ele é intenso. Isso em qualquer parte do mundo, eu acredito. Outra coisa é a respeito da sublocação. Às vezes, a pessoa, ela alugou um apartamento, tudo formal, tudo bonitinho, e aí ela pegou e já está morando lá e recebe outras pessoas naquela casa para alugando o quarto, né? E o que acontece? Primeiro, a pessoa não pode fazer isso. É sublocar, né? É fazer o aluguel de uma coisa que não é dela. Ela alugou para benefício próprio, né? Para ela morar e não para uma outra pessoa. Não é um comércio, entendeu? A partir do seu contrato. E isso já é errado e pode ficar pior, que é o seguinte cenário. O seu inquilino, você alugou, né? Acordou um valor com ele e tudo mais, e ele vai querer ser empadronado. Todo mundo que chega aqui quer se empadronar. Por quê? Porque é o empadronamento que permite você acessar vários outros benefícios comuns, entendeu? Então esse é um documento muito importante, que é o empadronamento, que é o registro na prefeitura da sua comarca. Então imagine, o imigrante chegou, alugou um apartamento, viu como é que funcionava a dinâmica, viu que para algumas coisas ele precisava estritamente estar empadronado, fala com a pessoa, né, que alugou o apartamento e ela diz, eu não posso te empadronar porque o contrato restringe ou eu não quero te empadronar. Então começa ali já um desconforto para o imigrante. E outra coisa, existe sim a possibilidade desse imigrante ir até o ayuntamento, ou seja, até a prefeitura, e solicitar esse empadronamento. E quando for solicitar os documentos, ele vai dizer assim, ó, o proprietário que eu aluguei, ele não quer me dar, ele não quer fazer esse reconhecimento. Aí é um BO gigante para o dono do apartamento. Por quê? Porque ele está rentabilizando a casa dele sem o devido processo legal. Então é dor de cabeça. É dor de cabeça para o imigrante, é dor de cabeça para a pessoa que está fazendo a sublocação. E outra opção, ou melhor, uma opção é sempre alinhar com quem você está negociando, né? Porque o empadronamento, ele é importantíssimo. Eu vou citar aqui uma história, não tem nada a ver muito a ver com o empadronamento em si, mas envolve essa questão de ceder um quarto para uma pessoa. Eu conheci uma ucraniana e ela e a filha dela moram aqui e ela ia fazer uma viagem, ela trabalha, tem uma vida normal. E ela ia fazer uma viagem e uma conterrânea, né, dela disse assim, olha, você vai estar viajando, você poderia me prestar um quarto, me ceder um quarto, porque eu tô aqui num momento difícil, mas aí eu já estou em busca, né, de me resolver. Ela fez aquela leitura, né, e disse, poxa, eu vou estar viajando, vou ceder um quarto, não tem nenhum problema. O que foi que aconteceu? Ela, quando voltou de viagem, ela não encontrou mais essa mulher que ela tinha cedido o apartamento. Ela encontrou colombianos morando no apartamento. E aí, como que fica? Porque eles estão lá sem querer pagar aluguel, ela não pode expulsar eles diretamente, tem toda uma burocracia jurídica e ela não tem mais liberdade dentro de casa, entende? E a pessoa que ela tinha cedido,
ela simplesmente foi embora. Não sei se ela sublocou uma coisa que estava cedida para ela por algum tempo, sublocou, e aí esses colombianos se instalaram lá, não trabalham e ficam dando dor de cabeça, porque independente da nacionalidade, né? As pessoas fazem escolhas erradas, algumas pessoas buscam mais um lado errado, outras pessoas agem por instinto de sobrevivência, por não querer ficar na rua, porque não conseguir, e nem é humano, né, ficar na rua, o frio, etc. Enfim, esse é um cenário. Ou seja, uma pessoa que já vem fugindo, né, de um país que está em guerra, consegue asilo em outro país e vai ajudar o seu conterrâneo e acaba o seu conterrâneo colocando você em um grande BO. Essa pessoa estava bem, sabe, bem aflita quando ela conversou e faz todo sentido, porque você ser traída por uma pessoa do seu próprio país, né, e agora tendo que lidar com uma dor de cabeça gigante. Agora eu vou falar sobre promessa de emprego. Falei um pouco sobre moradia, algumas situações, agora eu vou falar sobre emprego. Gente, promessa de emprego não paga conta. Promessa de emprego não paga conta. Eu vou citar aqui a respeito do promessa de emprego informal, que é aquela que você não tem documentos, sabe? Para uma empresa chamar uma pessoa de outro país para trabalhar no seu país, existe um processo burocrático. E muitas empresas não estão dispostas a pagar esse preço, entende? Só se for uma mão de obra muito específica. Mas enfim, a gente sabe que, né, sempre o ser humano dá um jeito ali de atender uma necessidade, né? Se tem muita burocracia, a gente busca outro caminho. Isso não é um incentivo, na verdade, eu estou descrevendo cenários. E vamos lá. E aí a pessoa vem, né, com um trabalho certo, emprego certo. Quando chega aqui, só vai ter promessa. Existe muitas vezes que a pessoa não consegue nem a resposta daquela pessoa que fez a promessa. Ou seja, a pessoa atravessou um oceano para trabalhar e chegou aqui e ouviu 1001 desculpas ou a outra pessoa só virou as costas. Acontece por N motivos. Desde má fé, desde fatores que se alteram, as coisas mudam, às vezes tem um projeto, tem uma coisa assim, assim, assado, e muda, se altera e resvala no ponto mais fraco. Tem empresas que contratam de maneira, aqui chamam a trabalhar em negro, né? Tem empresas registradas que fazem esse contrato por debaixo dos panos, digamos assim, e contratam pessoas para trabalhar, seja na construção civil, mão de obra, colheita, sei lá. É difícil. Por quê? Porque as multas aqui na Espanha são muito caras. Se uma empresa contrata uma pessoa para trabalhar em negro, ou seja, sem papéis, sem documentação, sem o registro formal, essa empresa, ela, no momento da fiscalização, pode ser detectado que uma pessoa está trabalhando ali sem estar registrada. Essa empresa, ela paga uma multa muito cara, entendeu? Que existe até a possibilidade dela falir, dela quebrar, entendeu? Por causa da multa que é cara. E detalhe, a multa é para o dono da empresa e para a pessoa que está trabalhando, para o empregador. A multa vai ser direcionada para os dois, porque é ilegal e tem uma multa prevista na legislação. O motivo dessas leis, dessas regras, é para resguardar a pessoa, é para resguardar o Estado, né? Porque se acontece algum acidente, e também tem a questão dos impostos, dos tributos que têm que ser pagos, etc. E para isso, eu vou citar aqui um exemplo que eu vi uma criadora de conteúdo no YouTube falando sobre uma mulher que trabalha fazendo limpeza em casas e ela tinha lá uma cliente para atender e não podia atender e chamou uma outra pessoa para fazer esse bico. Essa outra mulher foi lá fazer esse bico e acabou que ela caiu
e precisou ser socorrida. A dona da casa chamou a ambulância e fez todo aquele protocolo, né? E aí, quando acontece algum acidente, se faz a pergunta, né, do que aconteceu. E até então, para a dona da casa, era uma prestadora de serviço, né? E aí ela entrou em contato com a chefe dela para solicitar um número, acho que era o número de seguridade social, o registro da empresa, enfim. E aí ela falou, disse, não, eu não tenho empresa. E a dona da casa falou, como assim? Você manda para minha casa uma pessoa para trabalhar, sendo que essa pessoa não está registrada. Entende? Então é um rolo, é uma burocracia, é uma dor de cabeça, é ilegal. Então, quando acontece esse tipo de problemática, né, as pessoas não buscam, muitas das vezes, resolver. Elas têm que pagar a conta, né? E às vezes elas buscam só culpados. A verdade é que é muita vulnerabilidade. As pessoas fazem isso? Sim. Mas é bom estar ciente do que pode acontecer caso aconteça algum acidente, um incidente, um imprevisto, etc. Existe situação mais grave? Sim, existe situação mais grave, principalmente para mulheres, que é a questão da exploração, que vocês já sabem qual é, em relação às mulheres. É feito toda uma cooptação, todo um recrutamento de mulheres com anúncios falsos de empregos informais ou formais, mas sendo anúncio falso. Ele consegue atrair as pessoas dizendo que vai ter onde a pessoa vai morar, tem uma boa localização, que tem a sua habitação própria, que tem Wi-Fi, que tem acesso a isso, que o seu piso ele é localizado próximo do centro, que tem posto, hospital, enfim. Fazem toda... Perdão. Eu falei que ia ser sem edição, vai ser sem edição. Eles constroem toda uma narrativa para a pessoa vir achando que, opa, vai ser tudo bom. Ele falou aqui que vou ter alimentação, que é uma boa localização, que eu só preciso fazer isso, fazer anúncio falso, X anúncios falsos, você tem que ser boa na comunicação, a única exigência é que você saiba trabalhar em equipe, né, porque vai ficar todo mundo morando na mesma casa, uma coisa assim, sabe? E aí ilude a pessoa e as mulheres vêm do seu país com a promessa de emprego. E quando chegam aqui, tem o passaporte tomado, retido por essas pessoas, ficam presas, né, sem contato, às vezes vão ser levadas para uns locais mais longes e a exploração se consuma. E a pessoa fica com uma dívida que ela não consegue pagar nunca. Se você achar que isso não existe, dá um Google, faz uma pesquisa aí sobre algumas ações da polícia desarticulando quadrilhas assim, entrando nessas casas e fazendo resgate dessas mulheres. Vocês vão ver que isso não é só uma hipótese da minha cabeça, realmente existe. Inclusive, no grupo que eu participo, tinha lá recentemente, o administrador até excluiu, uma pessoa fazendo essa cooptação, né? Indo atrás de mulheres, se não me engano, de 18 a 30 e poucos anos, algo desse tipo. E aí foi excluída do grupo. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa aqui. Bicos. Realidades de bicos. Muita gente, né, por falta de opção mesmo, não ter o documento para ser contratada por empresas, né, e ter o trabalho formal, elas fazem bicos, né, como a gente faz no Brasil. Sei lá, seja de babá, seja de passear com um cachorro, trocar uma lâmpada, alguma coisa desse tipo. E a gente sabe que bico hoje tem, amanhã não tem, mas que você precisa comer hoje e amanhã, né? E você precisa pagar pela sua habitação, né? Que chama habitação, né? O quarto. Você precisa pagar pela sua casa, pela sua moradia, né? As contas normais, elas não esperam você receber um valor, né?
E outra coisa, sobre trabalhar informalmente para uma pessoa. Quando você está em uma posição que você não pode negociar porque você está vulnerável, você está sem documento, você precisa trabalhar, você fica vulnerável a algumas pessoas que são ruins por natureza, que gostam de trapacear. Isso tem em todo local do mundo, qualquer país. E existe também a possibilidade de você trabalhar e não receber. E não ter a quem recorrer. Sabe? Se você pesquisar, você vai ver que vai ter exemplos de pessoas contando essa experiência ruim. Entende? Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Dica final, as dicas finais, né? Desconfie de promessa informal, promessa muito boa. Desconfie de pessoas que você conhece e que prometem. Porque as pessoas têm comportamentos que são inexplicáveis, entendeu? E mesmo que a pessoa tenha uma boa intenção, talvez ela não consiga cumprir a promessa dela, não porque ela não quer, mas porque a circunstância não permite. Então ela não consegue te dar o quarto para você morar, ela não consegue te dar um emprego e você fica vulnerável. Depois que chega aqui, não tem a quem recorrer. O importante, então, é prestar muito bem atenção a isso, fazer a sua própria crítica, a sua promessa que é dada a você. Tenha sempre plano B. O plano B vai fazer com que você não durma na rua, não fique em desespero, tenha o que comer. Tenha o plano B. Tenha a reserva financeira. Ah, mas não sei o quê. Tô falando que é importante ter, né? Que ajuda no momento de crise, no momento de problema. Ter documentação protege de muita coisa, sim. Existem várias opções para você conseguir a documentação. Você escolhe aquela que é alinhado com a sua perspectiva, a sua realidade e com o que você consegue aguentar, né? E a última, mais importante, é informação. Tenha informação. Muitos influencers fazem vídeos no YouTube e contam. Eles pegam uma coisa que existe, que é real, mas eles criam uma narrativa que você vai trilhar um caminho que não corresponde àquilo que é real. Ou seja, uma das coisas mais antigas, que é a pessoa que é boa de lábia. A pessoa, ela conta, tem toda a narrativa ali e faz a pessoa acreditar. E quando chega que vai ver, não é aquilo. Ou seja, busca informação na fonte. Existem os sites do governo, os sites das cidades que você quer morar. Lá tem muita informação e de fonte segura. Só para finalizar. Tem casos de mulheres que estão grávidas e pagam assessoria para que o bebê tenha a nacionalidade espanhola, enfim. Gente, isso é um assunto muito delicado, porque isso é um tipo de assessoria, tem vários tipos de assessoria. Quando você vai ver, são pessoas que estão escapando e estão vendendo assessorias de como fazer isso, fazer aquilo. Existe muita gente que tá fazendo algo correto, mas tem muita gente que vai te trapacear, que pode te trapacear, que trapaceia muita gente. Ou que fica com o argumento de não foi exatamente isso que eu disse isso, eu estou cumprindo com a minha parte, ainda coloco um abacaxi para você. Então, mulheres estão grávidas. Ah, porque fulano, ele disse que vai dar estadia, vai ajudar com documentação, só tem que pagar tanto. Eu posso depois falar sobre isso, mas faz isso não. Faz isso não, que fulano vive só disso. Isso não é um trabalho... Entendeu? É só isso. Falei que ia gravar de qualquer jeito, né? Mas as informações que eu tô aqui falando são verídicas, são baseadas em fatos. Curte aí pra me ajudar. Tchau!